A paz do Senhor para você e a sua família. Uma boa noite. Que Deus lhe conceda graça. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, continue lhe conduzindo e enchendo o seu coração de satisfação. É isso mesmo. Servir a Deus é algo satisfatório. Aliás, não existe nada melhor nesta vida do que servir a Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece duas coisas muito importantes na vida do ser humano. Acontece várias, mas eu quero dizer de duas coisas que acontecem na vida daquele que se entrega a Cristo. Nós temos paz com Deus e a paz de Deus. Primeiro, paz com Deus. Quando o homem está em seu caminho de pecado, quando o homem vive na sua rebeldia, quando o homem vive na transgressão, este se torna como inimigo de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Diz também a palavra de Deus que Jesus, ele morreu na cruz para nos reconciliar. Se o homem precisa ser reconciliado com Deus, é porque este está separado. Este é inimigo de Deus. Este está provocando a ira de Deus com seus atos. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a parede de separação que o nosso pecado faz entre nós e Deus é derrubada. Por quê? Porque por meio da morte de Jesus foi-nos aberto uma entrada, uma porta. O sacrifício do Antigo Testamento, uma vez por ano, era feito pelo sacerdote. O sacerdote primeiro, ele entrava no Santo dos Santos, sacrificava por ele e por sua família, e depois sacrificava pelo povo uma só vez por ano. Mas quando Jesus dá o brado na cruz, o brado de vitória, aquela separação, aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela se rasgou de alto a baixo, abrindo então um acesso do homem diretamente com Deus. Antes mesmo que Jesus morresse, ele já iniciou esta situação, este princípio de liberdade do homem para com Deus. Ele disse: quando vocês forem orar, orareis assim: Pai nosso que estais no céu. No Antigo Testamento não era comum os homens dirigir a Deus palavras dizendo que Deus era o seu Pai. Mas Jesus nos diz: quando você for orar, direis: Pai nosso que estais no céu. Então isso acontece quando o homem tem um encontro com Deus. Quando o homem está separado de Deus, esse é inimigo de Deus. Então, quem é inimigo de Deus, sendo o homem inimigo de Deus, não tem paz com Deus. Ele tem inimizade com Deus. Quando este aceita Jesus pela fé, ele passa a ter paz com Deus. Agora ele é filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que aquele que recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus, a este Deus dá o direito de ser chamado seus filhos. Logo, não tem mais inimizade e separação, porque o homem sem Deus está sob condenação. Ainda hoje, o homem sem Deus ainda hoje está sob condenação.
porque está vivendo segundo seus pecados, segundo a carne, e que anda segundo a carne afronta a Deus, porque vive segundo o seu querer, praticando aquilo que é errado. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há, isso é para quem aceitar a Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que ande segundo a sua palavra. Isso significa que aqueles que estão sem Cristo e ainda estão sob condenação, mas têm ainda a oportunidade nesta era de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o homem não tem a paz com Deus por causa que seus pecados afrontam a Deus, causa inimizade entre o homem e Deus, o pecado do homem. Então quando este se converte, essa inimizade cai por terra pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uma outra coisa é a paz de Deus. O homem ainda, além de não ter paz com Deus, não tem amizade, não tem intimidade, ele também, sem Deus, não tem a paz de Deus dentro do seu coração. O que ele tem é rancor, é mágoa, é medo. O homem sem Deus, o que ele tem é desespero. O que ele tem é desconfiança. Mas ao ouvir a palavra de Deus, ele tem paz com Deus e a paz de Deus. Jesus diz: eis que vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Ou seja, a paz de Cristo, ela é permanente. É aquela paz que podemos dizer, paz mesmo na guerra. Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz. Cristo, quando veio aqui, ele disse que não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que tinha lhe enviado. Quem foi que enviou? O seu próprio Pai. Se ele disse que deixava a paz dele com seus discípulos, com seus filhos, logo ele estava transmitindo a paz de Deus para todo aquele que nele crê. Então, entenda bem isso. O homem precisa de ter paz com Deus, que é não ter mais essa inimizade. O pecado faz isso, porque Deus olha para o homem como pecador, o homem como um transgressor, o homem cheio de delitos, cheio de pecados hediondos, mas quando esse aceita, manifesta então sobre este homem o sacrifício de Cristo, o que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Aí Deus já não olha mais para o homem como um pecador que está lhe afrontando, mas como alguém justificado. Deus nos colocando agora, não na condição de condenado, mas na condição de alguém como que nunca tivesse cometido pecado. Essa é a forma que Deus olha para qualquer pecador que aceita Jesus, que aceita o sacrifício. Então, queridos irmãos, minha querida irmã, você que aceitou Jesus tem a paz com Deus e a paz de Deus. Por isso que algumas pessoas, mesmo em meio em tanta provação que passa, ela consegue sorrir, ela consegue cantar, ela consegue louvar ao Senhor, porque ela tem não apenas a paz com Deus, mas ela tem a paz de Deus. Você tem a paz com Deus? Quando você vai orar, você não ora com desconfiança, você não ora com medo, como diz lá no livro de Hebreus, que nós temos esta entrada pela graça, que nós nos acheguemos diante do trono de Deus. Isso é o caminho direto que Cristo abriu para nós por meio da sua morte, e mais próximo possível diante do trono, diante da majestade, porque Cristo nos proporcionou isso. Mas isso precisa de um passo seu, se por acaso não tiver tido ainda um encontro com Cristo. Pela fé, como diz Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, em Romanos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Repito, tendo sido justificado pela fé, tenha fé em Cristo, por meio da palavra, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nome de nenhum ídolo, de um santo, de um padroeiro, de uma imagem, de um papa, de um padre, de um pastor, de um bispo, de Moisés, de João, de Pedro ou de um outro Jesus. É só através do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, nosso irmão Willis Gonçalves. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Que a graça do Senhor alcance você e a sua família, em nome de Jesus.